Boa noite, apareceu como Inês, é a Maria Inês. É Maria Inês, da Escala. Oi, Maria. Okay. Para você saber, a gente está gravando essa apresentação, porque assim os outros moradores do condomínio que não estão participando aqui possam ter noção de que nós estamos tentando fazer um processo mais transparente possível. E assim, na data de hoje, foram selecionados 3 candidatos para síndico, e o Renato vai estar te fazendo as perguntas, que são perguntas objetivas que a gente está fazendo para todo mundo, porque alguns dos moradores aqui querem ter uma noção de como poder estar avaliando entre um e outro. E aí, de repente, à medida que for sendo feitas essas perguntas, alguns dos integrantes podem, na medida que for acontecendo, perguntar uma outra coisa diferente. Tá bom? Tá. Obrigado, Lara, pela introdução. Obrigado, Maria, por aceitar o convite e estar aqui com a gente. A Lara comentou, sou Renato, um dos condôminos aqui, como os demais, só estou aqui como porta-voz, tá? Para facilitar a conversa e a gente poder se concentrar. Ficasse à vontade para iniciar, a gente tem algumas perguntas, depois umas perguntas mais específicas, outras menos objetivas, para entender um pouco como você pensa mais adiante. Mas queria te dar, se você quiser, entre 5 e 10 minutos, o mais sucintamente possível, que você comentasse um pouco a respeito de como é que está a tua empresa, o que você faz, como é que você enxerga a sindicância profissional, o que você vê de maior valor no teu negócio, enfim, fazer uma breve apresentação aí de o que você faz, por que é bom, por que a gente está aqui te ouvindo. Eu atuo com condomínio por volta de uns 30... Eu não estou escutando, não sei os demais. Não está conseguindo escutar? Só um instantinho. Agora melhorou. Agora sim. Melhorou? Tá. Eu atuo com condomínio mais ou menos 37 anos por aí, tá? A escala, quando eu montei a escala, foi porque realmente eu senti uma necessidade no mercado de montar uma empresa com uma estrutura, com um trabalho diferenciado, né? Então, eu trabalhei em vários locais de administração e eu vi que o trabalho é sempre o mesmo, né? Na questão de administrar condomínio, é aquela questão, emite boleto de condomínio, monta uma pasta, junta os documentos, é uma assembleia, que não tinha uma coisa voltada efetivamente para dar um suporte, por exemplo, no caso de administração, para o síndico, focado em você reduzir custos sem dar alguma complicação com relação à qualidade do trabalho. Então, o trabalho tem que ser com qualidade e como é uma despesa, não é uma empresa, né, digamos assim, os moradores, eles rateiam despesa, a necessidade de você minimizar esses custos sem perder a qualidade e de estar sempre inteirado com legislação e aplicando a legislação. Então, eu via que muitas vezes a administração, ela fazia aquela gestão mensal, mas não tinha alguns detalhes que passavam e acabavam tendo alguns problemas. Então, a gente voltou a empresa com a relação, assim, a transparência é um foco principal para a gente, tá? Então, assim, todo o nosso trabalho, a gente procura ser o mais transparente, tanto com relação à documentação, à legislação, à parte trabalhista. Então, nestes anos todos que eu atuo com condomínio, para vocês terem uma ideia, eu nunca tive uma ação trabalhista em nenhum condomínio. Então, eu tive 2 ações que foram por conta de justa causa e o condomínio ganhou, porque a gente foca realmente de estar aplicando a legislação. A gente está constantemente, tanto na questão trabalhista, como também na legislação do condomínio, com relação à manutenção preventiva, que muitas vezes a gente vê que a administração não dá suporte para o síndico, orientando com relação a essa manutenção preventiva. E quando você vê a situação, o condomínio já está grande dos casos que a gente tem visto e a gente tem recebido muitos condomínios é com relação à garantia de construtora. Então, o que a gente observa? Que muitas administrações deixam passar, aquilo vai correndo o tempo, e quando o síndico ou o condomínio vai atuar, a construtora venceu a garantia. Então, a grande maioria acontece isso. Então, a gente é muito voltada nisso, porque a gente sabe que tem muitos vícios ocultos em construção. E aí a gente tem que estar atento para que o proprietário, o condomínio em si, não seja penalizado pela falta de atenção nas manutenções preventivas que acabam perdendo a garantia do condomínio, tá? Então, com relação a ser legalista mesmo, a gente procura estar sempre em todos os pontos do condomínio, tá? Com isso. E atuação direta com o corpo diretivo. Nem todo condomínio tem atuação digamos assim, tá? Mas naqueles a gente sempre orienta o síndico que tem uma atuação mais voltada para o corpo diretivo para tomar as decisões do condomínio, tá? Então, assim, o foco da gente é trabalhar com transparência, dar segurança para o condomínio, você entendeu? De ter aquela confiança, a relação de confiança pela transparência que a gente objetiva no nosso trabalho. Tá? Como é que tá a sua estrutura aí de operação? Você atua sozinha? Você tem gente para te ajudar? Como é que funciona? Não estou te ouvindo. Voltou, desculpa. Eu tenho uma empresa que ela está localizada, você está me escutando? Agora sim. Tá. Eu falo de estrutura, estrutura de gente. Eu faço tal coisa, eu tenho alguém para me ajudar com a operação, eu olho tudo, como é que funciona? Eu geralmente, a gente tem um cronograma e que, lógico, não fica, eu acabo analisando
todo o conjunto finalizado em mim, tá? Assim, vamos dizer, o acompanhamento de condomínio eu acabo fazendo diretamente, mas lógico, eu tenho uma estrutura com RH, com departamento financeiro, tem advogados, então eu tenho toda uma estrutura voltada para isso. A empresa fica ali na região da saúde, próximo ao metrô Saúde. Atualmente eu estou trabalhando em home office, né? Porque a gente procurou afastar o máximo possível os funcionários por conta da pandemia, mas a estrutura física da empresa fica ali na região da saúde, e a gente tem suporte em todas as áreas. Com relação, por exemplo, a síndico, são duas atuações, né, administração de condomínio e síndico profissional, eu atuo como síndico e, lógico, tenho, que às vezes não dá, pessoas que vão também no meu lugar no condomínio, né, a gente faz as visitas semanais e, eventualmente, eu tenho procuradores que vão no dia a dia do Tá condomínio. bom, obrigado. Só para ficar claro, a gente vai falar aqui sobre sindicância profissional especificamente, tá? Quantos condomínios a escala tem hoje com a sindicância profissional? Com sindicância profissional, atualmente são 4 condomínios, né? 4 condomínios. Com a sindicância profissional, são 4. O maior... Oi, desculpa, pode falar. Não sei, eu complementar a sua resposta. Não, eu queria dizer o seguinte, na verdade, a escala ela surgiu para administração de condomínio, tá? O que acabou acontecendo, eu não, diretamente, eu não participo mesmo de concorrências com sindicância profissional. A empresa é voltada para a administração de condomínio. O que acabou acontecendo? Começou assim, eu tenho condomínios que, por exemplo, eu administro há 28 anos. Então, são condomínios que estão há muitos anos. E acabou acontecendo a seguinte situação: ninguém quer ser síndico, né? Ninguém queria ser síndico, ninguém queria ser síndico, e a insegurança deles pegarem um síndico externo. E acabou, e isso realmente aconteceu, estou dizendo assim, de coisa de 1 ano e meio para cá, pelo amor de Deus, fica como síndico daqui, nos dá suporte, e eu acabei ficando síndica, né? Foi isso que acabou acontecendo. Então, eu não abri uma empresa para sindicância, assim, entendeu? O nosso foco sempre foi só administração de condomínio, a gente não trabalha com vendas, com locação, nada disso. Então, é focado. E essa alternativa de sindicância surgiu por conta da necessidade dos meus próprios clientes de administração que tentaram ter síndicos profissionais e tiveram sérios problemas e pediram para que eu absorvesse mais essa área, tá? Essa função como síndico. E se a gente perceber bem, se é um mas de qualquer empresa, quando você pega o contrato de sindicância profissional e você pega o contrato de administração, você vai ver que as coisas praticamente ali, a grande maioria se equipara, mistura-se as funções. Então, você vê, o síndico profissional, ele vai dizer para você lá no contrato que ele faz previsão orçamentária. Para mim, isso é uma função da administração, entendeu? A administração prepara tudo isso para o síndico, que vai analisar com o corpo diretivo. Porque, lógico, a administradora, ela tem muito mais, vamos dizer, habilidade para preparar esse material para apresentar para o síndico, para o corpo diretivo, para poder fazer essa avaliação se aquilo que eu estou apresentando é correto. Então, assim, eu vou deixar bem claro que a questão da sindicância profissional, eu não saio me candidatando como síndica profissional, tá? Isso daí, as pessoas me indicaram, eu comecei a ter mais essa atividade por conta do trabalho que eu desenvolvo em administração de condomínio, tá? Claríssimo, a gente agradece essa clareza. Eu vou pular umas perguntas, mas depois eu volto, tá? Nesse contexto que você começou com a sindicância profissional a partir da própria administração, você tem experiência de sindicância profissional lidando com outras administradoras? E se sim, como é que é essa dinâmica? Eu tenho, assim, de experiência, a gente sabe que é muito, porque, assim, eu atuo na área mesmo de administração, é só quem está ali trabalhando para entender, assim, praticamente mesmo o que eu estou dizendo, mas, assim, o meu serviço de administração é muito diferente daquilo que é apresentado aí no mercado, assim, entendeu? Então, tem uma certa dificuldade, mas, claro, essa dificuldade, como eu tenho conhecimento de administração, é mais fácil de estar atuando para poder ter as informações e olhar um balancete e saber qual é o problema. Então, claro que isso, para mim, vamos dizer, como síndica profissional, e já tendo toda a bagagem que eu tenho de 30 e tantos anos de condomínio, é muito mais fácil para eu atuar com uma administradora diferente daquilo que eu estou acostumada, entendeu? Tá bom. Algum desses 4 que você tem a sindicância, você não é administradora? Eu sou administradora e síndica. Cortou? Tá? Eu não consegui ouvir o começo da resposta, não sei se os demais conseguiram. Deu uma cortada. Um condomínio. Ah, tá bom. Obrigado, gente. Pode falar, Inês. Desculpa. Os condomínios, que a maioria eu sou administradora. Tem um que você não é administradora, um só. Ah, tá. Ok. Dos condomínios em que você tem a sindicância, qual é o que tem, quantas unidades tem o maior?
Desculpa. 288, acho que o maior tem 288 unidades, tá? Salvo engano aqui assim, eu acho que é isso, 288. Residencial. Residencial. Ok. Como assim? Você começou a sindicância há 1 ano e meio, mais ou menos, por conta dessas demandas, né? É isso? Não sei se eu entendi o que você falou. Eu comecei porque os condomínios não queriam, não tinha mais ninguém que queria ficar de síndico, e as experiências que eles tiveram com síndico profissional, inclusive teve um caso agora recente, de 1 ano e pouco, que teve eleição de síndico profissional no prédio que eu administro. Eu não me candidatei, tá? Esse prédio tem quantas unidades? Esse daí, Aline? Não me lembro. 187 unidades, tá? São 2 torres, 187 unidades. Eu não me candidatei, porque aquilo que eu te falei não é o foco, porém, o síndico foi eleito em fevereiro do ano passado. Foi uma exigência do condomínio que o síndico teria que ficar com a minha administração, que eles não aceitariam a troca, porque não sei se vocês sabem, mas geralmente o síndico profissional já tem parceria com uma administradora para trabalhar com ele. Ele geralmente, às vezes, não aceita essa situação de trabalhar com uma administradora que os condôminos queiram, né? Ele já tem alguma coisa mais ou menos acertada. Então, lá nesse condomínio, eu não me candidatei, e eles contrataram um síndico profissional, que no fim acabou saindo, foi eleito agora outro em novembro, porque ele queria pôr administrador, eles exigiram isso em ata, não pode ser trocado, tem que continuar escala, entendeu? Então, assim, são as coisas que vão surgindo, dá errado, lá eles pedem para eu ficar, entendeu? Não é uma coisa assim que eu voltei para isso mesmo. Tá? Legal, obrigado. Só prefeito de registro aqui, há quanto tempo a escala existe? 18 anos. A escala em si, há 18 anos. Eu tenho de experiência em condomínio uns 37 anos, mais ou menos. Perfeito. Como é que costumam, aí assim, a resposta vai ser especificamente para o condomínio, para os condomínios onde você tem sindicância. Atuação como síndica, como é que costumam funcionar as visitas? Como é que você faz visita semanal em termos de, eu tenho um acordo ou um mínimo de tantas horas, ou que metodologia você utiliza? Como é que funciona a questão de visita, disponibilidade, plantão ali um corpo a corpo com o condomínio? Geralmente, eu não gosto de ter assim um horário certo, por quê? Porque eu gosto de vários turnos do condomínio. Então, eu não gosto de marcar assim, eu vou toda segunda, quarta e sexta, por exemplo, de tal hora, tal horário. Porque senão os outros horários eu acabo não tendo conhecimento do prédio. Então, às vezes, eu vou na parte da manhã, na parte da tarde, e vou até de final de semana também, dependendo do estilo do condomínio, entendeu? Da movimentação, até para conhecer todos os funcionários e saber qual que é a rotina. Então, no começo, essa questão de você colocar um horário, eu nem fico ligada nessa questão. Se eu falar assim, o meu horário vai ser de 3 a 6 horas, não necessariamente, pode ser que nas primeiras semanas eu acabe indo mais vezes, porque eu quero conhecer o condomínio, eu quero ver toda a questão, estrutura, se, por exemplo, se o zelador cumpre todas o gerente predial, no caso de alguns condomínios, se a rotina administrativa que ele tem que ter, se realmente, porque a gente insere várias planilhas na rotina do gerente predial, que ele tem que fazer uma push para que o condomínio tenha essas informações nas mãos, né? Com relação a consumos, enfim, a várias áreas do condomínio. Então, nessas primeiras semanas, provavelmente eu vou aparecer em horários diferentes para conhecer essa rotina, tanto da parte de limpeza, de portaria e de manutenção, para conhecer qual é a rotina. Não necessariamente eu vou cumprir aquele horário. Eu posso falar para você, vai ser 3 horas, e na primeira semana eu tenho que ficar lá 6, e 2 dias, 3, até mais, tá? Então, mas esse acompanhamento vai ter. Tá? Até mesmo porque quando você atua com sindicância profissional, no meu caso, pelo menos, as decisões que o síndico, que eu tomarei, junto com o corpo diretivo. Então, claro, tudo aquilo que eu for observando e tudo mais, porque eu vou também ter que conhecer e entender quais são as rotinas e as necessidades que vocês têm no condomínio. E através disso, a gente vai marcar para a gente analisar qual que são as prioridades e aquilo que vocês querem caminhar para me trabalhar de acordo com as necessidades que vocês têm como condôminos do empreendimento, entendeu? Então, isso é bem conjunto, não tomo decisão isolada, não, entendeu? Legal, ficou claro. Obrigado. Você tem custo adicional por assembleias extraordinárias? Claro que a gente limita naquela questão assim, veja bem, se a gente não deixa um limite, já aconteceu isso, né? Então, assim, às vezes o pessoal quer reunião todo mês, e aí fica complicado, porque, lógico, eu administro condomínios, eu faço assembleias e eu tenho que ter uma agenda para organizar isso. Mas, assim, num padrão normal, não tem custo para isso, não, tá? Tá legal. Como é que você vê assembleias em formato digital, formato híbrido? Qual que é a tua visão a isso? No caso específico de vocês, do histórico, assim, que aconteceu, porque, assim, você tem, esse ano foi um ano, lógico, atípico para todo mundo, então você tem que tomar algumas decisões, né? Muitos mandatos se venceram nesse período de pandemia, né? Então, nessa questão do mandato, nós tivemos uma legislação que supria o síndico, pelo menos até 30 de outubro, você fazer assembleia virtual e tinha validade normalmente, tá? Então, porque os condomínios não estavam preparados para isso, porque eu sempre recomendo o seguinte, quando você quer adotar uma plataforma,
como, por exemplo, o formato de assembleias virtuais, você tem que fazer uma assembleia, aprovar isso para que isso tenha uma validade, você entendeu? Para que você não fique desamparado ou com uma assembleia frágil que possa questionamento futuro. Então, durante esse período, até quem não tinha isso aprovado anteriormente, ou não tinha aprovado numa convenção, ele tinha o respaldo da lei. Então, ele podia fazer, ok, ia ser válido, podia questionar, não tinha problema nenhum, tá? A partir do dia 31 de outubro, aí já não tinha mais essa legislação. Então, você teve que fazer o modo presencial. Nessa situação, eu recomendo os condomínios fazer o formato híbrido, porque você dá a opção para todos, aqueles que não querem se expor, fazem telepresencial, e aqueles que tiverem disponibilidade de estar presente, façam presente, e assim você agrada todo mundo, ninguém vai poder dizer não pude participar porque foi virtual, entendeu? Então, eu acho que neste momento, quando não tem aprovado, o melhor formato é o híbrido. Entendi. Claríssimo. São os teus canais de comunicação ou atendimento aos condôminos. Então, eu tenho uma queixa, tenho uma solicitação, tenho alguma coisa. Quais são os canais de comunicação? Se você tem SLA de resposta, um prazo de resposta, como é que funciona esse fluxo? Administração de sindicância. Sindicância, sempre sindicância, tá? Hoje a conversa é sobre sindicância. Tá, então a gente tem um canal, não para atendimento direto do morador, assim, pelo WhatsApp, tá? Mas, assim, os agendamentos, é por isso que eu falei, eu preciso conhecer a rotina do condomínio, porque eu sei que vocês têm um administrativo aí também, né? Então, eu preciso conhecer a rotina, mas, em tese, é o seguinte, e-mail, sempre, né? A gente pode marcar as reuniões, tudo atendimento é rápido, não tem demora na resposta. Então, a gente pede um time de pelo menos 12 horas, que eventualmente você está num outro condomínio, tem uma situação assim, então a gente pede um período de 12 horas. Não, desculpa, no caso como é sindicância, não vale o que eu ia falar. Por e-mail, a gente pode ter um grupo de WhatsApp, mas, assim, é muito complicado a questão num prédio de vocês que é muito grande, a questão do WhatsApp acaba se perdendo. Então, eu sempre recomendo que seja formalizado a forma por e-mail, e deixe um telefone disponível também, tá? Celular, tá? Legal. Claríssimo. A gente, um condomínio grande, como você sabe, a gente tem N possibilidades de contravenções e descumprimento de regras. O condomínio, ele é grande em termos de área e de pessoas. Então, a gente tem, eventualmente, problemas de uma pessoa com uma atitude aqui, um pet que faz uma necessidade no lugar errado e tal. Como é que você vê a questão de cumprimento de regras, aplicação de multas e assim por diante? Está mais complacência, bom senso ou mais rigidez na regra? Como é que é a tua posição? Acho, assim, que pelo menos, a gente está tendo muito conflito em condomínio neste período que a gente está vivendo. Condomínios que eu nunca tive problema, hoje a gente tem problema em que sentido? Briga entre moradores mesmo, você entendeu? Não é, assim, problemas administrativos, nada assim. Mas são os excessos que os condôminos acabam cometendo, né, por conta de estar todo mundo em casa hoje em dia. Então, tem certas situações que eu acho que eu costumo fazer até uma conciliação, às vezes, entre morador, quando acabar com reunião, para a gente tentar melhorar essa comunicação, você entendeu? E evitar maiores conflitos. Mas, é claro, infelizmente, tem momentos que não tem como você fazer isso, e aí você tem que partir para a notificação, é verbal, é tentar uma conciliação, e aí, infelizmente, tem que ser multado. Não tem como você deixar, porque senão a coisa vai... Você tem que ser um pouco rigorosa nessa questão, mas tem que ter um de bom senso, né? Numa época de pandemia, a gente tem que, às vezes, estar conversando mais com o morador, porque, às vezes, as pessoas nem se percebem de coisas que fazem e incomodam os outros, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade nesse sentido, principalmente no momento, mas tem que ser divertido, tem que ser orientado, gerente predial, o morador tem que ser comunicado daquilo que ele está fazendo de errado, que muitas vezes ele nem se apercebe e não sabe o que faz, entendeu? É isso que eu sinto administrando o condomínio. Tá. Legal. Era para ter a sua visão a respeito, tá? As perguntas são com esse objetivo. Imagina só, um condomínio grande como esse, ou como outro que você tem com mais de 200 unidades, tem muita demanda. Tanto, eu quero melhorar alguma coisa, ou dúvida, pergunta, alguma coisa quebrou, enfim. Como é que você faz a gestão das solicitações, o andamento delas, tanto para você quanto para os solicitantes e para todo o condomínio? Com relação à rotina de trabalho, assim, a gente trabalha muito com comunicação, tá? Isso aí eu vou ter que, lógico, como vai ser uma outra administradora, eu vou ter que ver como o procedimento, mas, por exemplo, eu trabalho muito com informação para o morador. Todos os nossos prédios, eles recebem comunicados de tudo que está acontecendo, de manutenções que foram feitas, a gente deixa disponibilizado isso em aplicativos. Então, claro, eu vou depender do suporte da administradora para fazer isso, mas, assim, com base na minha experiência de administração também, porque, como eu disse para você, eu atuo como administradora e síndico, eu vou cobrar isso da administradora. Então, os condôminos são sempre muito informados de tudo que acontece. Se tiver algum problema, quebrou alguma coisa no condomínio, olha, está pendente isso, a gente informa o morador. Nós estamos
estamos planejando, vamos dizer que o corpo diretivo, a gente já sente e determine um fluxo de atividade, de trabalho que a gente vai fazer. Os moradores vão ser informados disso. E a cada andamento isso é informado e isso fica disponível também via aplicativo para o morador. Ele recebe os avisos no celular daquilo que está acontecendo. Então, assim, isso é a base de tudo, você entendeu? Aquilo que a gente estiver fazendo, é importante que o morador saiba o que está acontecendo no condomínio. As manutenções estão em ordem, não estão? Tanto é que quando você pega como uma sindicância, eu vou ter que fazer uma análise de qual é a situação do condomínio. Se o condomínio ainda, como o condomínio de vocês é novo, eu vou ter que ver se realmente vocês atuaram com todas as manutenções para que não incorram numa perda de garantia. Se tiver nesse processo, o que a gente tem que fazer para corrigir isso, para atuar com a construtora? Então, eu vou ter que fazer um panorama para chegar a situação do condomínio é essa. Tanto de receita e despesa de analisar, como também com relação a apurar todas as necessidades que o condomínio tem de manutenção preventiva. E aí, diante disso, eu passo para o corpo diretivo, a gente elabora aquilo que vai ser feito e aquilo a gente vai passar para os moradores, entendeu? Isso é muito importante que sempre sejam comunicados. E a solicitação dos moradores também, eles vão ser respondidos, isso não fica parado, é 12 horas que a gente pede desse time para estar respondendo, tá? Tá legal, obrigado pela resposta. A gente tem aqui uma situação, e é só para entender o que você pensa, opinião mesmo a respeito da circunstância. A gente tem aqui no condomínio um zelador ou gerente predial, contratado em modelo CLT, pelo próprio condomínio, e ele mora no condomínio. O que você pensa a respeito desse modelo? Infelizmente eu pego pela minha franqueza, porque eu falo aquilo mesmo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, o porquê que eu não tenho uma administradora, eu acabo, sabe, não dá. É muito complicado, porque assim, a situação de vocês, o que eu vejo, é complicado, porque vocês têm assim, um síndico profissional, uma administradora e um gerente predial que tá tudo assim combinadinho, entendeu? E a gente sabe como funciona, eu acho que todos vocês sabem como que um zelador acaba funcionando no condomínio. Às vezes ele está muito mais voltado para alguns serviços no condomínio, serviços extra, né, pessoais dos condôminos, até atuando como, entre aspas, um corretor, às vezes, e deixa de lado o serviço do condomínio. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou ter, se eu pegar a administração, eu vou ter que observar o trabalho dele, se realmente o trabalho dele é efetivo para o condomínio, ou se a gente tem algum problema, eu vou orientar vocês. A questão de você ter fisicamente ali morando um zelador, que é o gerente predial também, é a questão assim de uma comodidade do tipo assim, aconteceu uma emergência de madrugada, quem que eu vou me acudir disso daí? Então, você tem que ter um zelador, que ele tenha conhecimento geral, de hidráulica, de elétrica, não estou dizendo que ele vai ter que fazer o serviço, mas ele tem que ter um conhecimento geral na função dele. Porque ele tem que estar disponível 24 horas, não significa que ele vai trabalhar as 24 horas, mas se ele está morando, ele tem que estar disponível. Então, a comodidade de vocês terem alguém que, se eventualmente acontece alguma coisa de madrugada que possa atuar, é um conforto para o condomínio. Agora, o que precisa ser analisado é se isso é efetivo, se isso acontece. Porque se não acontece, eu tenho prédios, por exemplo, de 288 unidades, que o zelador é terceirizado, ele não mora no prédio, tá? Então, mas é um zelador muito proativo, se tiver uma emergência fora do horário, ele vai até lá, é terceirizado, ele vai ganhar a hora que ele tiver e não mora no prédio. Só que, lógico, nessas situações, você tem um síndico que é morador no prédio. E aí, você sabe, o síndico acaba fazendo algumas funções, quando você não tem um zelador, ele acaba tendo que absorver isso daí, né? Não tem como ser diferente, tem que ter alguém que acorde isso daí. Então, depende da visão do que vocês têm. A gente tem que sentar e conversar se tem efetividade. Porque se tem efetividade, se você cumpre a CLT, se você cumpre tudo certinho, se ele dá a devida, se ele tem a responsabilidade, a obrigação correta, ele dá respaldo para vocês, ok, você paga tudo direitinho, não tem problema. Agora, se vocês estão tendo essa despesa e não tem a efetividade, aí vocês têm que analisar, assim, entendeu? Para poder estar melhorando essa situação. Entendi. Obrigado pela resposta, Maria. Das perguntas que a gente tinha combinado são essas. Os demais participantes aqui, gente, alguém mais tem perguntas? Comentários? Eu tenho uma pergunta. Maria, como você tem bastante experiência em administração de condomínios e já pegou alguns empreendimentos logo no começo, eu queria saber qual a sua experiência com a divisão do IPTU, que acontece logo quando um condomínio é feito. Você já pegou um caso como esse? O desdobramento do IPTU para cada um dos moradores. Você tem uma experiência nesse sentido? Teve condomínio, por exemplo, recentemente, que ainda não tinha nem pego a administração, mas a gente sim, entendeu? Ele fez o processo tudo certinho, na época a gente recebeu de restituição da prefeitura por ordem de 400 e poucos mil reais, que retornou direto para o morador, você entendeu? Não tem grande dificuldade nisso daí, é tranquilo. Obrigada. Vocês já fizeram o desmembramento ou ainda não? Nós estamos no processo. O problema que aconteceu com a
Gente, Maria, houve desmembramento desde o início, só que a HFlex cobrou de todo mundo dentro da cota condominial uma parcela referente ao IPTU, desde a entrega do imóvel em 2018. Quando chegou agora em meados de 2020, mais ou menos para o mês de maio, nós descobrimos que a prefeitura não considerou o pagamento e todos nós que compramos o imóvel desde a entrega da chave fomos obrigados a pegar e pagar novamente o exercício de 2018 e 2019 para a prefeitura diretamente, para não correr o risco de ter o nome incluído na dívida ativa, e a parcela que nós pagamos para a HFlex, referente ao condomínio, alegam eles que eles tiveram que entrar com um processo de recurso para a prefeitura para reaver esse dinheiro de volta, só que eles não nos mantêm informado de como está o andamento neste processo. Então, a pergunta da Gabriela era especificamente com casos a esse, porque foi igual participei com você, eu tenho outros imóveis e eu nunca passei por uma situação dessa. Eu nunca vi isso também, tá? Assim, porque todos os casos que a gente teve é uma coisa simples, entendeu? O síndico vai lá, ele pega, apresenta a documentação. Tem casos que recebe até a restituição, porque às vezes dá algum probleminha na transferência da construtora para o condomínio. Às vezes acontece. E aí, acabou pagando duas vezes, você vai lá, faz um pedido e a construtora, desculpa, a construtora não, a prefeitura, ela deposita na conta do condomínio. Quanto tempo normalmente demora? Quando é feito isso, você tem uma noção de quanto tempo mais ou menos Olha, eu tenho a demora? impressão que o último caso que a gente teve, que é esse que eu te falei, que eu nem administrava, mas eu orientei o subsíndico, o prédio depois veio para a gente, ele falou, acho que não demorou uns 3 meses para voltar esse dinheiro para o condomínio. E depois nós tivemos um trabalhão, porque foi o seguinte, eles decidiram na época lá, que a gente ia devolver o dinheiro para o morador. Então tinha morador que, dependendo do tamanho do imóvel, que recebeu 5, 4 mil, 3 mil, então a gente teve um trabalhão para poder regularizar a devolução, né? Mas foi feito, não teve problema, você entendeu? Agora, no caso específico, tem que ser analisado o porquê que aconteceu isso, porque a prefeitura não cobra 2 vezes, entendeu? 2 vezes ela não cobra. Eu também entendo isso, foi igual eu falei, eu também entendo isso. E não é o primeiro imóvel que eu recebo na chave, assim, que eu compro na planta, nunca passei por isso. É um processo que, para mim, eu queria pegar e fazer uma pergunta, que foi a mesma pergunta que eu fiz para a empresa passada. Nesse teu tempo de administração, Maria, qual foi o caso mais complicado que você já teve como síndica dentro de condomínio? E como que você resolveu? O que é mais complicado para a gente quando você está administrando é você, às vezes, administrar mesmo a relação dos condôminos, entendeu? Eu acho que é isso que eu sinto hoje por conta do momento que a gente vive, que as pessoas estão muito, assim, brigando entre os condôminos. Então, mas, assim, eu confesso para você que, assim, a nossa gestão, se vocês, depois eu posso até dar referências para vocês entrarem em contato, eu não tenho problemas, assim, administrativos. Às vezes, olha, o problema pior que eu tive foi um AVCB que eu tentei tirar há uns 2, 3 anos, mas aqui arrasta ainda. A síndica não avisou na época que o marido dela, 20 anos atrás, fez uma ampliação da cozinha do salão de festa. Ela não avisou. E aí, quando bateu o projeto do bombeiro lá a planta na prefeitura, deu divergência. E aí, por conta da pandemia, esse processinho está se arrastando. É o único caso que eu tenho, assim, olha, que foi mais difícil, porque foi feita, vamos dizer, uma obra clandestina e a gente não tinha conhecimento que era clandestino isso, entendeu? Esse foi o caso pior que a gente teve. Alguém mais tem perguntar pergunta? isso, eu ia perguntar se responderam, se as suas perguntas estão respondidas. Eu acho que a gente completou aqui, né? Alguém mais? Acho que ficou tudo bem claro. Obrigado. Obrigado, Maria. Prazer e obrigado. A gente retorna com você. Viu? Imagina, não tem nada não. Precisando, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.